Fala galera, tudo tranquilo? Para quem fez aí o FU 2023.2, vou fazer a questãozinha aqui que pode ser que seja, né, a mais complicadinha, porque envolve genética e porque envolve linkage, diferença aí para a segunda lei. É a questãozinha que eu vou fazer primeiro dessa prova, porque eu recebi várias mensagens. Agora é assim, sai uma prova, eu começo a bombardear lá o meu Insta com Vitão, essa questão aqui tá certo, tá errado? Vou fazer a questão. Eu vou fazer de duas formas. Uma mais para os apressadinhos, que ficam lá, Vitão enrola, Vitão não sei o que, Vitão não sei o que lá, que é para quem realmente, né, ou até mesmo para trabalhar o raciocínio para matar a questão. E a segunda forma eu vou fazer direcionado para a galera que quer realmente entender a diferença de segunda lei, de linkage, como chegar aí a todas as conclusões. Beleza? Então, cara, aqui tá, meu irmão. Esse canal ele não é só para dar o gabarito, né, filho? É para vocês entenderem conteúdo e, naturalmente, numa próxima prova, com esses assuntos, com certeza absoluta, você vai acertar. Valeu? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Vamos ler a questão aqui, tá? Diz o seguinte, ó, que um pesquisador interessado em compreender o tipo de interação entre o formato da asa e a cor dos olhos em dois grupos hipotéticos de diferentes espécies de pequenas moscas, realizou duas experimentações conforme descrito. Então vamos lá. No experimento 1, em determinado grupo de moscas, um par de alelos determina o formato de asa normal, ok? Ou reduzida, enquanto outro par determina a cor dos olhos marrom ou vermelha, ok? Então já vamos botar isso aqui, filho, porque é importante demais a gente ter, né, uma legenda, ok, para organizar essas ideias, tá? Então vamos chamar aqui, ó, de azão. Como é um par de alelo, eu vou chamar um de azão e outro de azinho, beleza? Tranquilo. Então ele disse que um par de alelos determina o formato de asa normal ou reduzida. Tá? Por enquanto, vou deixar o azão aqui, ó, com normal, beleza? E o azinho com reduzida. Maravilhoso. Tá? E aí o que acontece? E ele tem um outro par que determina a cor dos olhos marrom ou vermelha. Tá? Então vai ser Bzão, né? Marrom, ok? Marrom e Bzim vermelha. Maravilhoso. Pronto. E aí, o cruzamento entre moscas puras de asas normais e olhos marrons com moscas puras de asa reduzida e olhos vermelhos produziu uma geração 100% de híbrida, ok? Um casal dessa geração F1 foi cruzada e o resultado foram 140 moscas de asas normais e olhos marrons. Então reparem que a gente tem aqui, ó, 140, ou seja, a maior quantidade de asa normal e olho marrom, beleza? 50 moscas de asas normais, tá? E olhos vermelhos, 42 moscas de asas reduzidas e olhos marrons e 13 moscas de asas reduzidas e olhos vermelhos. Repare que em menor quantidade, tá? Então, galera, o que acontece? Dentro dessa brincadeira aqui, ó, primeira coisa que você tem que pensar é na matemática, beleza? Qual que é o total dessa prole, ó? Você tem que pensar aqui, ó, 140, tá? Mais o cinquentinha, beleza? Mais 42, beleza? Mais 42, mais 13, beleza? Então, essa conta aqui vai ficar, ó, 190, 132, 245, beleza? Então, 245 é o total. Então, gente, reparem que dentro da organização que eu fiz, ó, isso pode ser confirmado exatamente nessas quantidades. Ó. A gente teve, tá, 140, ok? Ó, 140 de moscas, né, de asa normal, ok? Normal e
né, olhos marrons, ok? Então, e olhos marrons. Então, provavelmente, ok, o genótipo base dessa galerinha aqui é qual? É a galera que é Azão traço, Bzão traço. Beleza? Show de bola. E aí, cara, o que a gente poderia relacionar? Ó, 50 moscas de asas normais, tá? Então, 50 de asas normais, normal e, ok, olhos vermelhos, tá? E vermelhos. Então, estou falando da galera asão traço, Bzinho, Bzinho, show. Eu tenho 42, ok? 42 de reduzida e marrom, certo? Marrom, então seria azinho, azinho, Bzão, traço. E eu teria as 13, beleza? De asa reduzida e olhos vermelhos. Ok? Então, reduzidas e vermelhos. Então, gente, aqui seria azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Então, se a gente fosse pegar, cara, né? É claro que você não precisaria fazer a matemática todinha, mas lembrem que quando a gente faz o cruzamento de dois duplo heterozigóticos, que é o que ele está falando, né, nessa questão, azão, azinho, Bzão, Bzinho, que são os descendentes da prole, né? Na verdade, são os descendentes do cruzamento entre moscas puras, beleza? A gente tem aquela famosa proporção 9 para 3 para 3 para 1. Lembrando que a gente está inteirando aqui, ó, tudo 16. Enquanto aqui a gente está com um total de 245. Beleza? Então, se você sacasse razoavelmente, tá? A ideia da proporção, ela segue razoavelmente próximo, ok, do esperado por Mendel, beleza? Então o esperado está aqui, ó, 9, né, para 16, ok? 3 para 16, 3 para 16 e 1 para 16. Se vocês fizerem a conta, ó, 140 por 245 vai dar algo próximo a esse valor. E o melhor, você tem um cara com maior quantidade e dois aqui, ó, 50 e 42 próximos. Então ele está falando para você, gente, olha só, ele está trabalhando com segunda lei, beleza? E por que é segunda lei? Porque a gente está trabalhando com dois pares e duas características. Maravilhoso? Então nessa sacação você já mataria de boa mesmo a ideia da questão, tá? Inclusive porque no segundo experimento, ok? Repare que ele me dá algo que é primordial. Ó. Em outro grupo de pequenas moscas, a asa selvagem é dominante sobre a asa em miniatura. O olho selvagem, marrom avermelhado, é dominante sobre o olho vermelho. Fêmeas selvagens puras foram cruzadas com machos de asa miniatura e de olhos vermelhos. As fêmeas da geração F1 foram cruzadas com machos recessivos, produzindo a seguinte descendência: 48,5 de asa selvagem e olho selvagem, 48,5 asa miniatura e olhos vermelhos, 1,5 de selvagem e 1,5 asa miniatura de olho vermelho. Gente, essa distinção ela já mata a questão, tá? Quando você tiver uma grande diferença entre, né, a porcentagem dessa prole que segue as características dos pais, ok? Você está trabalhando com linkage tranquilamente. Então, ó, no primeiro experimento, a gente está trabalhando com a segunda lei, beleza? E o segundo experimento, certamente, é linkage e está rolando o quê? Permutação, ok? Entre os genes. Mas, para matar a questão, você não precisava fazer nada de conta. Por quê? Olha as alternativas. Letra A. Eles estão ligados a um cromossomo sexual,
Não tem nada a ver com cromossomo sexual. Segunda lei, autossômicos. Beleza? Tirar A. B. No mesmo par de cromossomos homólogos e em interação poligênica, ok? Que ele está relacionando lá as interações. Não tem interação nenhuma, beleza? Nem epistasia, tá? Não tem epistasia nada aqui não, beleza? Então, ó, tira isso aqui, beleza? Aí na C, em diferentes pares de cromossomos homólogos, que é o que dita a segunda lei, né? A questão aí, ó, da asa, né? Eu posso ter o azão ou o azinho em um cromossomo e eu tenho o outro, né? Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, certo? E aí está em um outro par. Maravilhoso? E o outro está ligado. Se está em cis ou não, tem como a gente saber? Sim, tem como a gente saber, mas eu vou fazer na segunda parte da resolução, beleza? E aí você realmente ficou com a C, porque na D ele diz que o primeiro que está ligado em trans. Não, não está ligado em trans, beleza? O primeiro ele está, né, em homólogos diferentes, ok? Tranquilo? Então ele na D ele inverte. Bom, matou a questão. Galera, no primeiro experimento, eu não preciso fazer nada além do que já está aqui para concluir, beleza? No segundo experimento, eu vou mostrar para vocês o porquê que esse cara ele está em cis. Maravilhoso? Quem quiser, a resposta está aí, letra C. Quem quiser aprender linkage de fato, segura as pontas, vem aqui comigo, vamos aprender linkage agora. Então, qual é a ideia, galera? No experimento 2, tá? No experimento 2, então vamos fazer a legenda para o experimento 2, ó. Em um grupo de pequenas moscas, asa selvagem é dominante. Então vamos botar aqui, ó, letra o azão, traço, né? Ele falou que é asa selvagem, asa selvagem, asa selvagem, espetáculo, tá? E aí ele botou aqui, e o azinho, né, que é a asa em miniatura. Asa, miniatura. Show de bola. Tá? Fêmeas, tá, aí não, aí tem uma questão do olho, né? Então ele botou aqui, em miniatura, olho selvagem, vamos botar aqui, B, traço, olho selvagem, maravilhoso, tá? Bzinho vai ser o olho, ok? O olho vermelho. Vamos chamar assim que fica mais fácil. Perfeito, tranquilo. Então ele disse, ó, que fêmeas selvagens puras, tá? Então selvagem pura, fêmeas puras, azão, ok? Miniatura selvagem, fêmeas selvagens puras foram cruzadas com machos de asa miniatura e de olhos vermelhos, ok? Então elas são selvagens puras porque o olho também é selvagem, né? Então ela é azão, bezão, ok? Coloquei assim, galera, ainda não pensando em linkage, calma aí que eu vou falar sobre isso, tá? E o macho que ele falou, né, aqui que a gente tem asa miniatura, que é azinho, e olho vermelho, bezinho. Tá. E aí, cara, o que acontece? As fêmeas da geração F1 foram cruzadas com machos recessivos, produzindo a seguinte descendência. Beleza. Então tá aqui a descendência. E aí, como eu falei, galera, você já tem que ir na maldade. Se ele me dá uma diferença tão grande assim de proporção, quer dizer que tem linkage na jogada, quer dizer que eles estão ligados, tá? Tem permutação ou linkage do jeito que você, né? Linkage não, desculpa. Tem linkage, né? E vai caracterizar a permutação ou o crossing over, beleza? Tem crossing over na jogada aí. Por isso que eu não sei se esses carinhas aqui, né? Quando eles cruzaram, eles não vão formar heterozigóticos. Ó, azão, azinho, bezinho. Certo? Só que dentro do razoável, eu poderia pensar o quê?
que esses heterozigóticos seriam Azão, Azim, Bzão, Bzim, certo? Ou a gente poderia pensar no Azão, Azim e Bzão, Bzinho. Ou até mais, a gente poderia trabalhar assim, ó, com esses caras sendo Azão, Bzim e Azim, Bzão, certo? Só que a gente já olhou para a proporção e a gente concluiu, ó, não é segunda lei. Né? A segunda lei está aqui no experimento 1, reparem que as proporções são bem distintas. E aí eu ficaria com a dúvida, se é um cis ou se é um trans. Beleza? Show? Então, gente, vamos colocar. Ele está falando, ó, que cruzou e formou, tá? Vamos botar aqui, ó, bonitão, tá? Ele botou aqui, ó, 48,5 por cento, ok? Asa selvagem, tá? E olho selvagem. Então é tudo selvagem aqui. Eu vou botar selvagem só para indicar para vocês. Selvagem. Aí a gente tem 48,5%, ok? De asa miniatura e olho vermelho. Então miniatura e vermelho. Show. Aí a gente teria 1,5% selvagem e olho vermelho, tá? Olho vermelho. E a gente teria também 1,5% de miniatura e selvagem. Miniatura e selvagem. Então, galera, o lance é o seguinte, ó. Quando rola crossing over ou permutação, pode ter na cabeça que os descendentes que têm, né, a troca dos alelos vem sempre em menor proporção. Beleza? Então eu posso concluir o seguinte, ó, que como eu tenho um cruzamento, ó, de uma fêmea, beleza? Que a gente não sabe se ela é cis ou se ela é trans. A gente ainda está, né, na determinação. Se ela é azão, bezão, azinho, bezinho, ou se ela é azão, bezinho, azinho, bezão. Ok? No caso do trans, né? Esse aqui é o cis, esse aqui é o trans. Beleza? E aí, ele vai sempre cruzar, ó, né, com machos de asa miniatura e de olho vermelho. Então, o macho, a gente sabe que ele é tudo recessivo. Ó. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Certo? Então, o macho é sempre recessivo. Então, o macho, ele só gera qual tipo de gameta, galera? Ele só possui um tipo de gameta, o azinho, bezinho, porque é sempre igual. Beleza? O que vai poder acontecer é o seguinte, que o indivíduo cis, ele forma quais gametas? O indivíduo cis, ele vai formar os gametas parentais, ok? Parentais, azão, bezão, tá? Ele vai formar um outro parental, que vai ser o azinho, bezinho, que é a galera que não sofreu crossing. E ele poderia formar também, ó, vou fazer colorido, os parentais, os recombinantes, desculpa, aqueles que sofreram crossing, que vai ser o cara azão, bezinho e o cara que é azinho, bezão. Reparem que o indivíduo que é trans, ele vai formar quais gametas? Ele vai formar o gameta azão, bezinho, ok? Ele vai formar o gameta azinho, bezão, que são os parentais de quem é trans, beleza?
E os recombinantes, agora azulzinho, ó, vão ser o azão Bzão e o azim Bzim. Então reparem que no indivíduo trans, os gametas que são parentais equivalem aos que são recombinantes no cara que é cis. Beleza? E o cara que é recombinante no cara que é trans, ele é o parental exatamente de quem? Do nosso queridíssimo indivíduo cis. Show? Fiquem ligados nisso porque é importante. Por que é importante? Porque reparem que quem vai definir os recombinantes é essa galera aqui, ó, em menor quantidade. Beleza? Porque a soma deles determina o que chamamos de taxa de crossing. Beleza? Então, repara que o indivíduo que é selvagem e vermelho, tá? Deixa eu apagar aqui do lado para não ficar confuso aqui, não ficar zoado, tá? Isso aqui vocês já entenderam, que é o que a gente está identificando agora, tá? Então, esse rapazinho aqui, selvagem e vermelho, tá? Então, para a asa selvagem, ele é, com certeza, né? Ele tem um azão, beleza? Ele tem um azão. E repara que ele tem, né, o olho vermelho. Então, ele é azão Bzinho e ele juntou com esse gameta aqui, ó, que é o gameta que vem do pai, azinho, o quê? Bzinho. Enquanto a asa miniatura, que é o cara que é azinho, ó, provavelmente ele tem um azinho, ok? E um azinho, e para ser selvagem, ele tem que ter o olho, para ser olho selvagem, tem que ter o Bzão, ó. Então, tem um Bzão e o azinho, Bzinho que veio do pai sempre, beleza? Então, reparem que os recombinantes são azão, Bzinho e azinho, Bzão. Onde que a gente encontra eles? Como recombinantes, ó, azão, Bzinho e azinho, Bzão, no indivíduo que é cis. Beleza? No cara que é trans, seria o contrário. Os de menor quantidade seriam os caras que têm azão, Bzão e azim, Bzim. Por isso que esse cara é cis. Beleza, gente? Tranquilo? Então, realmente a letra C, e confirmamos o porquê que o indivíduo é cis. Puxado, eu sei que é um assunto complicado. Lembrando que no canal tem um bando de vídeo aí sobre linkage e vocês podem degustar à vontade o vídeo. Valeu, um beijo, até a próxima.